Caros companheiros, nosso conteúdo é falando sobre tabela da verdade, né? Enquanto falamos sobre a tautologia, a contradição e a contingência. Primeiramente, falamos sobre a tabela da verdade, que ela é realizada a partir de combinações possíveis entre as fórmulas elementares, o que será essencial para descobrirmos os valores da verdade de uma fórmula complexa. Mas para isso será necessário conhecer a simbologia da lógica, né, que representa o nome dado em questão do seu nome formal, o símbolo, a interpretação e na linguagem comum, né, que temos a questão do seu nome formal, que vem sobre negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Então, a partir daí, diante de tudo, quando tivemos essa fórmula, assim podemos decompor, né, para obter realmente o resultado da verdade, saber em questão quando vem ser a tautologia, a contradição e quando a contingência, né? E então, e diante disso, é necessário descobrir a fórmula para saber realmente o valor da verdade da mesma. Ora, terá como primeiro passo construir uma coluna, né, para cada letra sequencial, que ela é representada. E quando falamos sobre, a partir do então, sobre a questão da tautologia, sabemos pelos termos que é o uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia, né? É uma redundância que ora determinada, independente do valor de verdade de seus familiares atômicos. E a valorização da fórmula a qual eles ocorrem é sempre verdadeira. Ela designará uma fórmula que é verdadeira proposicionais, que nela ocorre. Assim também podemos denominar como tempo, pleonasmo, vicioso, quando se está caracterizada pela repetição de um pensamento anteriormente expresso por meio de palavras diferentes também, que geralmente acontece porque descobrimos o verdadeiro significado dos termos que são empregados. E quando se fala na questão da contradição, já vem a partir da contradição que ela seja dialética, não é uma contradição lógica, né? O que ela apenas aparece como como é que se diz, tendo a forma de uma contradição lógica. E diante de tudo, as contradições elas podem ser subjetivas e objetivas, né? Pois elas surgem nos esforços da natureza, da sociedade e do pensamento. E quando se fala a questão da tautologia, digamos, pela hora vencer a presença, o cujo valor lógico é sempre verdadeiro. Um exemplo, nós temos aqui, que eu fiz aqui uma tabela logo para demonstrar, que a proposição P P ou negação de P é uma tautologia, pois o valor lógico é sempre V, né? Conforme a tabela em verdade, que é isso aqui, ó. Conforme eu fiz essa tabela, nós podemos observar que P, como negação de P, está aqui P e P ou Q. Aí nós temos a primeira tabela que vem, né, que seja verdadeiro. Logo aqui a negação de P é falso. E aqui nós temos F, logo a negação de P é V. E então aqui P ou Q, nós temos V, F, ela vai dar sempre verdadeiro, né? E então podemos observar continuadamente aqui o exemplo também da proposição P, ora e Q. Se então P, se Q é uma tautologia, né? Pois a última coluna da tabela, a verdade, só possui V, que no caso é esse exemplo bem aqui que foi colocado. Olha aqui, P, Q, P, e Q, aí P somente se, né? Se somente se, Q, tá aqui, aí nós temos a fórmula P
denominado e que, implica não, se então, ou P, se somente se, que aqui em que. Aí nós podemos observar a tabela aqui que todos deram verdadeiro, de acordo com aqui a fórmula, denominando, fazendo aqui a questão desses cálculos, né? E já na questão da nossa contradição, é uma proposição cujo valor lógico é sempre falso, né? O exemplo, a proposição o exemplo da proposição quando se fala P e Q e P e Q é uma contradição, pois o seu valor lógico é sempre falso conforme a tabela, que é justamente essa tabela aqui, ó. Ou novamente aqui, ó, P, negação de P, aí vejamos, tá aqui P, se ela vem verdadeira, a negação de P é F. E se está F na primeira coluna, a negação de P é verdadeiro. Ou então P e negação de Q é sempre aqui. Nós podemos comparar aqui, fazer onde tem sempre uma negação F, ela vai se tornar F, ou seja, ela vai ser sempre falso. E então, já quando se fala a questão da contingência, quando uma proposição não é tautologia, nem contraválida, né? Ou assim chamamos ela de contingência, ou proposição contingente ou proposição indeterminada. Então, esse foi o meu entendimento a respeito dessa pequena microaula, né? E assim demais como os nossos outros colegas que podemos aí embasar de acordo com o conteúdo que foi ora nos dado, tá bom? Muito obrigado.